Agora vamos estudar a anatomia dentária dos dentes anteriores, a começar pelo incisivo central superior. O incisivo central superior é um dente que tem face trapezoidal, ou isso é, ele é um quadrilátero de bases diferentes, sendo a base menor a parte da cervical. Então a cervical, que é onde fica o pescoço do dente, que é aqui na região superior da face vestibular do nosso incisivo central. E a base maior do trapézio é na incisal. Então ele tem uma base menor e uma base maior. Esse dente, o incisivo central, todos os dentes anteriores, eles têm uma borda incisal, que é a borda cortante dos nossos dentes anteriores. Então essa borda fininha daqui dos nossos dentes anteriores, que cortam os alimentos, é chamada de borda incisal. Esse dente é composto por 3 lobos de desenvolvimento na face vestibular. O que são esses lobos de desenvolvimento? Os lobos de desenvolvimento são por onde o dente cresce. Então o dente ele se desenvolve a partir desses lobos de desenvolvimento. Quando o incisivo central irrompe na boca da criança, quando ele nasce na boca da criança, a gente vê aquelas serrinhas no dente. E são três partes altas na serrinha, não é isso? Por quê? Porque esses são os 3 lobos de desenvolvimento que formam essa flor de lis, que é essa serrinha dos nossos incisivos centrais. Tem o incisivo central superior e o incisivo central inferior. Esse dente ele também possui um cíngulo, que é um 4º lobo de desenvolvimento pela palatina. Então, aqui na região palatina, nós temos uma parte mais alta do nosso incisivo central, que é conhecido como cíngulo, que é o 4º lobo de desenvolvimento, que ele fica bem grande, ele dá um reforço bastante grande para o nosso incisivo central. Além do cíngulo como estrutura de reforço, ele também tem as cristas marginais. As cristas marginais são 2 cristas laterais que são altas, certo? Elas são chamadas de crista marginal porque estão à margem do dente. Todos os nossos dentes vão ter cristas marginais, que são essas estruturas de reforço. E aqui no nosso incisivo central, elas estão posicionadas ao lado pela palatina, pela mesial e pela distal. Nós temos a fossa lingual, que é essa região mais profunda da palatina, essa região mais escavada. Então o incisivo central, ele tem forma de pá, ele parece uma pá. Ele é um pouco mais fundo no meio pela palatina e ele é alto nas bordas, que são as cristas marginais. As faces proximais deles são triangulares. Então eles têm uma base maior aqui em cima e eles afunilam aqui para o triângulo na incisal. Tanto a mesial como a distal tem esse mesmo formato triangular. O incisivo lateral é muito parecido com o incisivo central. Ele também possui face trapezoidal de bases, quadrilátero de bases diferentes. Também possui 3 lobos de desenvolvimento, apesar de que quando esse dente ele nasce na boca, ele rompe na boca, a gente não consegue enxergar a flor de lis, muitas vezes. Ele também possui um cíngulo, também possui cristas marginais, também possui a fossa lingual, também possui a face triangular. Então ele parece muito o incisivo central. A diferença entre o incisivo lateral e o incisivo central é porque ele é reduzido, ele tem um volume reduzido. A forma dele é muito parecida, mas o volume dele é reduzido. Outras coisas que o incisivo lateral tem que o incisivo central não tem são a distal do incisivo, o ângulo mésio disto-incisal do incisivo lateral superior, ele é mais arredondado. Então, o incisivo central ele é um pouco mais reto, tem os ângulos mais retos, e o incisivo lateral ele tem a distal um pouquinho mais arredondada. Quando a gente for esculpir os dentinhos, a gente vai perceber que a distal ela é sempre um pouco mais arredondada, e no lateral isso fica bem mais pronunciado. Também no incisivo lateral ele possui forame cego. Então, acima do cíngulo, na fossa palatina, muitas vezes o incisivo lateral ele possui um forame, um buraquinho nessa face palatina, que o incisivo central não possui. Bom, o canino é um dente muito robusto, muito grande, muito forte, que tem uma raiz imensa, não é? Então, o canino ele possui a face pentagonal. Então, ele tem 5 pontas, certo? Então, essa face pentagonal faz com que o canino ele tenha uma ponta na incisal dele, que serve para perfurar os alimentos. Ele também tem 3 lobos de desenvolvimento e ele tem a borda
Mésio-incisal um pouco menor do que a disto-incisal. Então a borda disto-incisal ela vai ser maior e mais arredondada, e a mésio-incisal ela é um pouco mais curtinha, certo? Possui 3 lobos de desenvolvimento, possui um cíngulo muito grande. O cíngulo do canino ele é imenso. Quando a gente for esculpir esse dente, vocês vão perceber também que eu vou dizer para vocês, olha, deixem o cíngulo bastante grande, deixem a palatina desse dente muito grande, porque ele é um dente muito robusto, ele é um dente que tem muito impacto na mastigação, porque ele rasga os alimentos, certo? As cristas marginais dele também são bastante largas para aguentar a pressão que esse dente exerce na mastigação, e a face proximal dele também é uma face triangular, como dos outros anteriores. O incisivo central inferior ele é um pouco diferente. Ele tem forma de cinzel, certo? Cinzel é aquele instrumento que os pedreiros usam para quebrar a parede. Aquilo ali é um cinzel, por exemplo, certo? São dois ângulos retos, certo? E uma face retinha também. Bom, esse dentinho aqui, ele é o menor dente da nossa boca. Não é? É o incisivo central inferior. O incisivo central inferior, ele não possui muitas características anatômicas que a gente vai trabalhar com ele na escultura, porque ele é um dente muito fácil de se esculpir. Então a gente tem uma face que ela é retangular, então a face dele aqui na cervical diminui pouquíssimo, certo? Ele tem uma borda incisal reta. Ele possui 3 lobos de desenvolvimento, então quando irrompe também na boca do bebê, a gente enxerga a flor de lis nos dentes inferiores também, né? Que depois com o tempo ela vai ficando mais retinha. As cristas marginais, o cíngulo é muito pequenininho, as cristas marginais são muito pequenininhas também, certo? Por quê? Porque ele não é um dente de esforço mastigatório. Certo? Os ângulos mésio e disto incisal são retos, então esse dente ele é um dente que ele é muito facinho de se esculpir. Ele não tem ângulos arredondados, são somente ângulos retos. E a face proximal dele, tanto a mesial quanto a distal, também são triangulares. O incisivo lateral inferior ele é um pouco maior do que o incisivo central inferior. E a grande diferença entre os dois vai ser também a distal arredondada. Então, no incisivo lateral inferior, nós temos ele é maior um pouco em volume e a distal é levemente arredondada. Porém, as outras características são todas iguais. Face vestibular retangular, a borda incisal, 3 lobos de desenvolvimento, um cíngulo muito pequeno, cristas marginais muito pequenas e os ângulos, o ângulo meso-incisal é reto e o ângulo disto-incisal ele é arredondado. O canino inferior, ele parece muito com o canino superior. Também possui a face vestibular pentagonal. Possui também os 3 lobos de desenvolvimento, um cíngulo muito desenvolvido, cristas marginais largas, certo? A diferença grande entre o canino superior e o canino inferior é que o canino inferior ele é um pouco menor em volume, certo? Então, como ele é um pouco menorzinho, ele tem... As estruturas deles são mais compactas, digamos assim, certo? Bom, esses são os dentes anteriores. Então, vocês entenderam que os dentes anteriores são canino, acanino, superior e inferior. Isso engloba o quê? Incisivo central, incisivo lateral, canino. Superiores, incisivo central, incisivo lateral, canino, inferiores. Então, esse grupo de dentes, a gente chama de dentes anteriores. Já os dentes posteriores são os nossos dentes de trás, os dentes responsáveis por amassar e triturar os alimentos. Então esses dentes eles vão ter umas características anatômicas um pouco diferentes dos anteriores. Por exemplo, eles não têm borda incisal, como a gente havia visto antes, né? Como a gente viu antes, os dentes posteriores eles possuem a face oclusal. Por quê? Porque eles não cortam os alimentos, eles precisam de uma área maior em sua superfície para que ele consiga amassar e triturar os alimentos. Então, os premolares, eles parecem bastante... Se a gente olhar eles pela vestibular, eles parecem muito um canino. Então, eles têm a face pentagonal, muito parecida com o canino. A diferença é que eles vão ser um pouco menores em altura. À medida que os dentes vão ficando mais posteriores, que eles vão indo mais para trás, eles começam a perder a altura,
certo? E ganhar largura. Por quê? Porque quanto mais largo for o dente, maior o impacto da mastigação ele consegue aguentar. Então, ele parece bastante um canino, mas ele não tem borda incisal. Ele agora possui cúspides. Então, os premolares, os dentes posteriores, eles possuem as estruturas que são as cúspides. As cúspides são estruturas piramidais responsáveis por triturar e amassar os alimentos. Ok? Então, nós temos essa estrutura piramidal aqui vestibular e essa estrutura piramidal aqui lingual, palatina, que a gente vai chamar de cúspide. Então, a mastigação, a trituração dos alimentos acontece com as cúspides dos dentes posteriores. Ok? Entendido o que é cúspide? Bom, como o dente tem cúspides, que são essas estruturas piramidais, e as cúspides elas vão se encontrar em algum momento, muitas vezes no centro do dente, a gente chama essa estrutura de encontro de sulco. Então, esse cortado no meio do dente, essa estrutura mais profunda no meio do dente, que é o encontro das duas cúspides, a gente chama de sulco. Um dente pode ter um sulco ou pode ter vários sulcos. Vai depender da quantidade de cúspides que esses dentes tenham. Então, quanto mais cúspides, quanto mais encontro de cúspides, mais sulcos esse dente vai ter. Então, esse dente ele pode ter sulcos principais, que são o encontro das duas cúspides, ou sulcos secundários, que são sulcos um pouco mais rasos, que não separam duas cúspides. Também possui cristas marginais, então na estrutura dele, ele tem cristas marginais, assim como tinha os dentes anteriores, como eu havia falado para vocês, todos os nossos dentes da nossa boca vão ter cristas marginais, que são essas estruturas laterais de reforço do nosso dente para ele aguentar a mastigação. As duas cúspides elas têm alturas diferentes. A cúspide da vestibular ela é mais alta do que a cúspide da lingual. Então, essa é uma característica muito importante desse dente. O nosso segundo premolar superior, ele também é muito parecido com a vestibular, é muito parecido com o canino. A grande diferença dele é na forma geral, que ele é um dente que ele é mais oval e ele é um dente que ele tem muitos sulcos secundários. Certo? Então, a grande diferença entre o primeiro premolar e o segundo premolar superiores é que ele é menor em volume um pouco, ele tem muitos sulcos secundários. A forma, se a gente olhar ele pelo oclusal, ele é oval, ele é um dente bem redondo, certo? Bem ovalado, e ele possui duas cúspides da mesma altura, certo? Então, as cúspides não são de alturas diferentes, as cúspides são da mesma altura, ok? Bom, os premolares inferiores, eles são pouco diferentes dos premolares superiores. Por quê? Porque primeiro o premolar inferior, ele se relaciona diretamente com o canino superior. Então o canino com todo aquele volume, toda aquela força de perfuração, ele tem que ter um dente que seja resistente, suficiente para aguentar essa força na porção inferior, né? Para aguentar a força contra que o canino vai fazer. Esse dente é o primeiro premolar inferior. Então, o primeiro premolar inferior, ele possui uma face pentagonal, ele é um dente bem pequeno, certo? Ele possui uma face pentagonal, assim como os caninos, né? Ele tem cristas marginais muito robustas, muito largas. Ele possui também a face lingual, certo? É muito menor e mais arredondada. Isso faz com que as duas cúspides tenham tamanhos muito diferentes. A cúspide da vestibular é muito mais alta do que a cúspide da lingual, certo? Ele possui uma estrutura de reforço no centro do dente, que é a ponte de esmalte. A ponte de esmalte é uma estrutura que reforça muito a parte central do nosso dente. Certo? Somente dois dentes da nossa boca possuem a ponte de esmalte, que é o primeiro premolar inferior e o primeiro molar superior, que são dentes que fazem parte da mastigação, uma parte muito pesada da mastigação. Os premolares inferiores, o primeiro premolar inferior tem a ponte de esmalte, porque ele está relacionado diretamente com o canino, então ele tem que aguentar muita força mastigatória vinda do canino, e o molar superior tem ponte de esmalte porque ele é o dente principal da mastigação, da trituração dos alimentos. Entendido? A ponte de esmalte, estrutura de reforço. Então, podemos passar para o segundo premolar inferior. O segundo premolar inferior ele é um dente bem pequeno também, ele é um pouco maior do que o primeiro pré-inferior. Ele possui também a face pentagonal, como todos os outros premolares. Possui duas cristas marginais bem robustas, né? A face
lingual dele, a cúspide lingual é menor e mais arredondada, certo? Então, isso quer dizer que a cúspide da vestibular é mais alta do que a cúspide da lingual também, mas levemente, não é tanto quanto o primeiro premolar inferior. Possui muitos sulcos secundários também. Então, esse dente, ele não é um dente que é tão rico de características anatômicas. Os nossos principais são o primeiro premolar superior e o primeiro premolar inferior. Então, estudem mais esses dois dentes, tá? E nós vamos para o grupo dos molares. O grupo dos molares é muito importante. Por quê? Porque os molares, eles nascem já com 6 anos de idade na boca da criança, são os primeiros dentes permanentes a nascerem na boca da criança, e eles são extremamente importantes para guiar o crescimento ósseo da nossa face e também para mastigação. Então esse dente, ele é um dente muito grande, ele nasce na boca de uma criança que só tem dentinho de leite, só tem dente descido, e aquele dente bem grandão nasce lá atrás, tanto superior quanto inferior. Então eles fecham a chave de molar e ajudam todo o nosso rosto a desenvolver a partir disso. Então, o primeiro molar superior, ele é o maior dos molares superiores, certo? Ele é extremamente importante para nossa mastigação, para triturar os alimentos. Ele possui uma face trapezoidal também, certo? Então ele possui uma base mais estreita na cervical, uma base mais larga na incisal, porque as cúspides são muito grandes. Ele possui 4 cúspides, certo? Ele possui 4 cúspides, sendo a gente nomeia essas cúspides pela posição que ela se encontra no dente. Por exemplo, aqui é a vestibular do meu primeiro molar, então aqui eu tenho a cúspide mesiovestibular, porque está voltada para mesial. Aqui a distovestibular, porque está voltada para distal. Aqui a mesiolingual, porque está voltada para mesial, e está na região palatina ou mesiopalatina. E aqui a distopalatina, porque está voltada para a distal e está na porção palatina do dente, certo? Esse dente também possui uma ponte de esmalte, porque esse dente participa muito da mastigação, ele é muito forte, ele tritura, ele é o dente principal da trituração dos alimentos, certo? Então ele recebe muita força mastigatória, então ele precisa de estruturas de reforço muito fortes. Então a principal delas é a ponte de esmalte. A ponte de esmalte liga a cúspide distovestibular para a cúspide mesiopalatina e ela une essas duas cúspides para dar um reforço maior estrutural no nosso primeiro molar superior. Possui 3 sulcos principais, como ele tem 4 cúspides e ele tem uma ponte de esmalte, então ele possui 3 sulcos principais, separando essas cúspides. A cúspide mesiolingual é a maior. Ele possui uma estrutura chamada tubérculo de Carabelli, que é uma cúspide acessória, certo? Então, a característica anatômica muito marcante do primeiro molar. Se a gente não reconhece aquele dente de jeito nenhum, a gente procura ver se tem o tubérculo de Carabelli. Se tem o tubérculo de Carabelli, provavelmente é um primeiro molar superior. E ele possui cristas marginais bem desenvolvidas, porque ele é um dente, é um molar, então ele possui as cristas marginais bem largas para ter uma força de mastigação, uma estrutura mastigatória muito boa. O segundo molar superior, ele é um dente que ele tem muita variação anatômica. Ele pode aparecer com 3 cúspides, ele pode aparecer com 4 cúspides, muito parecido com o primeiro molar superior. Então ele é um dente que a anatomia dele é extremamente interessante, porque ele tem vários tipos, conformações de dentes, certo? Mas ele tem muitas variações. Mas no geral ele parece muito com o primeiro molar superior. Ele é um pouco menor em volume somente, certo? Mas ele pode ter 4 cúspides, ele pode ter 3, ele pode ter 3 sulcos principais, pode ter 4 sulcos principais. Ele pode ter a ponte de esmalte sendo muito parecida com o primeiro molar superior. Ele pode ter tubérculo de Carabelli. Então é um dente que ele tem muita variação anatômica. Ele pode aparecer de muitos jeitos, muitas formas diferentes, certo? Bom, a gente não vai falar dos terceiros molares, certo? Porque são dentes que também possuem muita variação anatômica e eles não são interessantes para a gente aqui na anatomia para prótese, porque na prótese a gente descarta o terceiro molar, certo? A gente só utiliza o terceiro molar em prótese se ele for apoio de prótese parcial removível, que isso a gente vai discutir mais lá na frente no módulo de prótese parcial removível, certo? Bom, o primeiro molar inferior, ele é o maior dos molares.
Ele é um dente que ele tem 5 cúspides, ele tem 4 sulcos principais, então ele é um dente muito grande, certo? Ele possui 3 cúspides pela vestibular, 2 cúspides pela lingual. Ele está em relação direta com o primeiro molar superior. Ele tem somente 2 raízes, certo? E ele tem cristas marginais muito fortes. Então, o nosso primeiro molar inferior, ele é o maior dos molares, certo? Ele tem 5 cúspides, ok? O segundo molar inferior, ele é um dente que ele é bem bonito. Eu acho esse dente lindo. Por quê? Porque ele é um dente espelhado. Tudo que tem do lado direito tem do lado esquerdo, igualzinho do lado do outro, certo? Então, a cúspide vestibular, mesovestibular, é muito parecido com a cúspide disto-vestibular. A cúspide mesolingual é muito parecida com a cúspide disto-lingual. Então, ele tem um sulco em forma de X. Os sulcos principais dele fazem um X no centro do dente. Então, ele é um ótimo dente para a gente esculpir, para a gente começar pelos molares. Ele é super fácil, ele é muito bonito. Ele tem vários sulcos secundários, certo? Então, as cúspides vestibulares e linguais têm a mesma altura, têm cristas marginais, são 4 cúspides bem simétricas e possuem 3 sulcos principais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de anatomia dentária, certo? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, vocês podem se inscrever no canal, perguntar pra gente, entrar em contato com a Etefor, que nós vamos estar disponíveis sempre para responder as dúvidas de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima!